o ser humano ele pega a sua capacidade de transformação e vai mudando e moldando aquilo que está à sua volta. Então, repito, lá no início ele modificava menos. Por quê? Porque a sua capacidade era menor. A partir do momento que ele insere outras ferramentas, a partir do momento que ele adestra animais, que ele faz lavoura, que ele cria exército, tudo muda. E depois ele vai criando um negócio fundamental chamado indústria. Ele passa a ter muito mais força para modificar a natureza. Ele consegue ligar dois mares, como por exemplo ali, o canal de Suez, o canal do Panamá. O ser humano ele consegue fazer estruturas que resistem, por exemplo, aos terremotos, como alguns prédios no Japão. O ser humano ele tem um espírito inovador. Veja, eu não estou dizendo que ele não afeta a natureza. Pelo contrário, afeta profundamente a natureza. Mas ainda não estamos falando disso. Estamos falando da capacidade que ele tem de transformar, de modificar e fazer com que aquilo que antes era um cerrado vire uma lavoura. Aquilo que antes era uma lagoa, tá lá o Pátio Central Shopping. Então esse é o poder do ser humano, esse poder de transformação. Nem estou entrando no mérito da questão do bom, do ruim, etc. De jeito nenhum. Estamos só dizendo o seguinte, o ser humano é capaz de modificar as coisas. E isso não é só de agora, não. Lembra da grande muralha da China, dos grandes templos feitos no passado, das pirâmides. Então o ser humano tem uma força transformadora imensa. Tudo que o ser humano pôs à mão é espaço geográfico. Agora, esse espaço geográfico, o pessoal que já está aí entrando na semana 2, ele pode ser um espaço rural ou um espaço urbano. Entenda o seguinte, a vida inteira, a grande maior parte do tempo, até agora, o século XX, o ser humano, a grande parte dos seres humanos, eles moravam no campo, moravam na roça. As cidades não eram tal qual eram hoje. A existência das cidades há 200 anos, 300 anos, 500 anos, era muito diferente do que nós temos hoje de cidades urbanizadas. A água chegando nas casas, a coleta de esgoto. Em algumas cidades você tem o tratamento do esgoto, áreas de lazer e por aí vai. Ou seja, antes o espaço rural e o urbano eles eram muito parecidos. Hoje eles são muito diferentes. Nós podemos dizer o seguinte, que o espaço rural atualmente ele precisa e demanda como é que eu vou dizer? Da cidade. Por quê? Porque nós estamos falando de uma empresa... Aliás, nós estamos falando de uma fazenda, de um agronegócio que é praticamente uma empresa. Então ele precisa daquilo que está na cidade. Precisa dos tratores, precisa do combustível, dos fertilizantes, do adubo, precisa de tudo isso. Ao mesmo tempo, a própria cidade, ela não existe sem o campo. Aquilo que vai para a mesa, aquilo que vai para a geladeira, basicamente, tudo tem origem no campo, em maior ou menor escala. O trigo que faz o pãozinho, arroz, feijão, carne, salada, também vem do campo. O queijo, o iogurte que vem do leite. E aí, se você for fazer essa conta, você não vai achar nada que não venha diretamente do campo. Ao mesmo tempo, a produção, o jeito de fazer no campo mudou muito. E por que mudou? Porque o campo antes precisava de uma imensa mão de obra para produzir e devido à mecanização essa mão de obra diminuiu. E é interessante perceber que é uma coisa que vai afetando a outra. Como assim? Ao mesmo tempo, olha que interessante, ao mesmo tempo que eu passo a ter menos mão de obra, eu também me obrigo a ter mais máquinas.
Então, mesmo pequenos produtores, eles se veem obrigados a tentar comprar um trator, a colocar uma ordenha, eles precisam ter energia elétrica. O professor, isso é no Brasil inteiro? Não é. Mas é em boa parte do Brasil. Né? Em boa parte do Brasil. Bom, o que eu posso chegar de conclusão de tudo isso? Tem uma questão triste? Até tem. Qual? Gente, não falta comida no mundo. O que falta é dinheiro para comprar comida. Isso é muito triste. Né? Irmãos nossos, espécie humana, eles muitas vezes morrem de fome por não ter o que comer, mas é uma questão econômica, não é de produção. A gente sabe que, em geral, a gente desperdiça muita comida. Verdade é essa. Desperdiçamos muito. Né? Eu estava dizendo para vocês que essa capacidade do ser humano de transformar a natureza, ela é desde as origens do ser humano, mas à medida que ele vai incrementando com tecnologia, ele vai aumentando o seu poder de mudança. Imagina que no passado, quando um grupo de humanos aprendeu, por exemplo, a fazer o fogo, ele passou a controlar muita coisa. Né? Se tivesse uma situação de um campo seco e ele colocasse fogo naquele campo seco, ele podia atingir o inimigo dele, o adversário que está lá do outro lado. À noite, né, que era um problema gravíssimo, ninguém saía à noite, era perigosíssimo, o cara inventa tochas e ele enfrenta à noite. Quer dizer, ele passa a ter a capacidade de ir até lugares em que antes não era possível. Porque agora ele tem uma tocha, ele tem fogo, ele tem luz, ele tem segurança dos caminhos, ele afugenta dos animais. O ser humano ele é capaz de imensas transformações. E o mundo de hoje, professor, você convive o antigo com o novo. Né? Tem um filme da Netflix, vou indicar para vocês, né, uma skatista radical, ele mostra muito isso. Né? A Índia, por exemplo, que tem muita similaridade com o Brasil, mas muita. Só que lá nós estamos falando de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. O Brasil tem 200, até 1 bilhão a mais de habitantes que o Brasil. Mas você percebe a clareza da dificuldade financeira, a questão da sociedade. O que é para uma menina, né? Isso não é spoiler não, porque tá lá, é só ver. Quando ela vê um skate pela primeira vez, ela pira, ela fala, putz, um skate. Pessoal que não está habituado com tablet, com celular, todo mundo, não. A parcela que não tem dinheiro. Pessoal da Índia, que tem recurso, eles são mais bem recursados que nós, brasileiros. Por isso que eu estou dizendo, a questão, gente, não é bem aonde você está, mas quanto você tem para gastar. Isso vale para a roça, vale para a cidade, vale para o Brasil, para a Índia, vale para os Estados Unidos. Vai ser pobre nos Estados Unidos para você ver. No inverno. Pensa esse friozinho que nós estamos passando aqui vezes 10. Né? Então, tudo tem uma dimensão. E aí nós vamos pensar no seguinte. Essas formas de produzir o espaço, que são essencialmente próprias do ser humano. Né? A gente tem essa característica. Mas a gente percebe que tem as diferenças. Por exemplo, dentro da própria cidade. Bairro de rico, bairro de pobre. Né? É feio falar isso, mas é assim que as pessoas falam. Ah, fulano mora no bairro tal, lá é de rico. Mora em tal lugar, bairro de pobre. Ah, a gente tem uma segregação natural. Tem. Na verdade, não é natural, é social mesmo. Nas cidades maiores, quando a galera que não é daquele nível social, por exemplo, entra num shopping, os seguranças já se ligam, ó, fulanos entraram. O pessoal já fica de olho. Então, esse espaço que nós produzimos, ele também não é um espaço para todo mundo. O espaço rural, embora seja rural, ele não é simplesmente de livre acesso. Você não entra na fazenda de qualquer um.
Por quê? Porque é um espaço privado. Você vai na fazenda de quem você tem afinidade, mas você não entra em qualquer fazenda. Você não entra em qualquer lugar. E isso também vai fazendo com que as pessoas vão se mudando para a cidade, e nem sempre a cidade é essa maravilha toda, porque é difícil viver na cidade também. Ah, mas na cidade tem escola, tem hospital, tem isso, tem aquilo? Tem. E de acordo com o bolso, você tem acesso àqueles que têm mais ou menos recursos. Sabe, é interessante perceber isso. Nós estamos falando que aquilo que a cidade oferece tem a ver também com a minha capacidade econômica. Muitas pessoas que não têm onde morar, que não têm para onde ir, eles acabam indo para as periferias. Eles tentam fazer barracos, eles tentam construir de qualquer forma. Normalmente terrenos que aparentemente não têm donos. E aí, nas cidades onde você não tem um controle um pouco mais rígido por parte dos governos, bairros inteiros, comunidades inteiras aparecem muito rapidamente, porque as pessoas querem morar, é caro comprar uma casa, e se a pessoa tiver oportunidade, você não tenha dúvida, ela vai muitas vezes até invadir. Não estou entrando aqui em mérito de certo e errado, estou dizendo o que acontece. É isso que acontece. E não raras vezes as pessoas vão para a periferia, principalmente onde é morro, e correm risco de vida quando tem chuva, quando tem desabamento, e às vezes aquelas pessoas perdem tudo e mais a vida. Então essa ocupação das cidades, ela não é uma ocupação simples, né? Boa parte das nossas cidades, para não dizer a grande maioria, elas não são cidades planejadas. E mesmo as que são planejadas, elas não dão conta de tudo, né? Brasília é uma cidade planejada, ela tem periferia. Belo Horizonte foi uma cidade planejada, tem periferia. Eu não conheço Palmas no Tocantins, é uma cidade planejada. Deve ter periferia lá também. Espero que não. Mas veja, essa vida e essa dimensão humana, ela faz com que a gente tenha que usar os recursos, os mais diversos, para sobreviver. E um dos recursos que nós mais utilizamos é a água. E por incrível que pareça, né? Devia chamar planeta água, não planeta terra. 70%, né, do nosso planeta é água. Mas é interessante perceber, só 2,5% é água doce. E dessa parte, só uma partezinha que é líquida, potável, que dá para a gente utilizar. Porque tem partes que estão em geleiras. Sem contar essa parte que está acima de nós, as nuvens. Sem água não tem humanidade, não tem civilização, não tem como o ser humano dar certo. Verdade é essa, tá bom? É isso, galera. Valeu, bacana, beleza? Espero que depois vocês continuem assistindo esse vídeo e mandem para mim o resumo aí que eu estou pedindo para vocês. Lá no Conexão Escola eu vou deixar um lugarzinho especial com esse vídeo para vocês acompanharem. Valeu, tchau, obrigado.